Lucas 5, versículo 2, que diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Somente essa parte você pode tomar assento, dando glória a Deus e aleluia, que Deus é bom demais. Nesse texto nós vamos ler que Jesus estava na beira do lago de Genezaré e uma multidão apertava Jesus no intuito de ouvir mais sobre a palavra de Deus. Essa multidão provavelmente vinha acompanhando Jesus de outra cidade, de onde Jesus vinha ministrando e operando milagres. Alguns eram curados e seguiam Jesus, e acredito também que outros iam vendo as maravilhas que Jesus fazia e automaticamente iam seguindo Jesus, até que chegam até a beira do lago de Genezaré. E quando chegam lá, uma multidão apertava Jesus no intuito de ouvir mais sobre a palavra de Deus. Então eu posso entender aqui que essa multidão que estava na beira do lago era uma multidão diferenciada. Não era uma multidão que estava seguindo Jesus somente por curiosidade ou porque queria o seu milagre. Obviamente, alguns deles precisavam de milagres, mas a Bíblia é muito clara em nos dizer que essa multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Era uma multidão diferenciada. Era uma multidão com sede de conhecimento e intimidade com Deus. Eu não sei você, mas eu estou aqui hoje porque eu tenho sede e vontade de estar cada vez mais pertinho de Deus. Nós estamos aqui para isso. E essa multidão, ela era uma multidão que queria aprender sobre Deus. Só que algo me chama a atenção. Porque enquanto a multidão apertava Jesus, queria ouvir e entender mais sobre Deus, tinha um barco, 2 barcos, parado na beira do lago. E esse barco era barco de pescadores. Aquela região era uma região comum onde as pessoas se mantinham da pesca. Então vinham de 9 cidades vizinhas e ali eles pescavam e levavam mantimentos para sua casa. Era uma ferramenta de trabalho também aquele lago. Então ali na beira do lago de Genezaré tinha 2 barcos de pescadores frustrados que não haviam pescado nada a noite toda. Era comum pescar durante a noite e durante a manhã pegar o que deu de pesca, sair, vender e levar o dinheiro para sua casa. Só que essa noite foi uma noite diferente. Foi uma madrugada onde eles trabalharam e parece que não fluiu. Não aconteceu. E agora os pescadores estão na beira do lago de Genezaré, lavando as redes, talvez desanimados, pensando agora como mulher, né? Porque às vezes a dificuldade chega, uma porta se fecha e nós logo já começamos a pensar no que vai ser no dia de amanhã e o calçado do menino, como é que vai ser o dia da escola. E talvez eles estavam desta forma, preocupados com o dia de amanhã, preocupados como iam chegar em casa sem o dinheiro daquele dia de trabalho e também preocupados tentando entender o que aconteceu, porque era comum dar certo. Era o trabalho deles. Era um lugar que tinha peixe. O que aconteceu? E eles estavam provavelmente frustrados, lavando as suas redes. Mas algo me chama a atenção nesses 2 versículos. Porque a multidão tinha sede de aprender. Estava apertando Jesus, e Jesus, muito oportuno e amoroso, está ensinando a multidão. Só que a Bíblia diz que ele viu 2 barcos que estavam necessitados na beira da praia. Eu não sei se você está entendendo a intensidade disso aqui. Jesus, ele ama e se aproxima daqueles que têm sede e querem estar perto dele. Mas ele também está preocupado com quem está frustrado, talvez pensando em desistir. Jesus está ministrando para alguém que tem vontade de aprender mais. Mas ao mesmo tempo, no versículo 2, nós vamos ler que Jesus viu 2 barcos que estavam na beira do lago.
Talvez eles estavam tão preocupados com a situação que eles estavam vivendo, a situação atual. Não tinham pescado, não deu certo, estou cansado, estou frustrado e quero ir para minha casa. Que eles não entenderam a grandeza do que estava acontecendo na beira da praia. O dono do milagre estava ali. Jesus estava na beira da praia. Eu quero que você imagine comigo uma multidão, vamos lá, aproximadamente 5.000 pessoas na beira da praia. A presença de Jesus ali. Mas a frustração daqueles homens era tanta que eles não perceberam a grandeza do que estava acontecendo naquele lugar. E eu começo a ministrar aqui dessa forma. Talvez você está passando, correndo tanto, preocupado tanto com o que está vendo no jornal, com o que vai ser amanhã, que você não está percebendo a grandeza do que está acontecendo todos os dias na tua vida. Você não está percebendo quão Deus está sendo bom contigo, com a tua família, o quanto Deus tem nos guardado. Às vezes nós estamos apegados a tantas coisas e esquecemos da grandeza, que é um simples áudio de manhã, de alguém que te ama e está dizendo para você: vai, mais um dia, vai dar certo. Não desiste, não guarda a rede, vai dar certo. Sabe, nós somos mulheres e não é só o trabalho secular, não é só a igreja, não é... A gente tem tanta coisa, a mulher pensa em tanta coisa. Eu digo pro meu marido, nós trabalhamos num salão de beleza e às vezes as mulheres ficam quietas, que é muito difícil. Mas ele diz assim: eu gostaria de saber o que vocês estão pensando, porque do nada dá um silêncio. E aí cada uma começa a dizer que já estava lá na casa, que já estava pensando no afazer, que roupa ia botar quando chegasse para lavar. Mulher é assim. A gente aproveita o tempo que tem para pensar, para decidir, para resolver. A gente pensa em tanta coisa que às vezes esquecemos de ver a grandeza do simples detalhe que está acontecendo. E aí tanta coisa começa a acontecer no dia a dia e você começa a se frustrar. Eles estavam frustrados por um dia que não deu certo. Talvez estavam lavando a rede pensando: eu não volto mais aqui para pescar, eu vou em outro lugar. Sabe, não dá mais. Se eu vier aqui amanhã de novo e não pescar de novo, 2 dias perdidos de trabalho na família é muito. E Jesus lá, ministrando para quem queria aprender e pensando numa maneira de se aproximar deles. Talvez você não percebeu a grandeza, mas Deus está preocupado com você. Jesus está abraçando aquele que fica pedindo todos os dias em oração: Jesus, me renova. Mas Ele também está preocupado com você, que de alguma maneira se frustrou e está pensando em parar. Jesus está de alguma forma arquitetando algo para se aproximar novamente. Quando eu pensava no que ministrar nessa noite, veio essa mensagem no meu coração: e viu 2 barcos. Ainda que você não tenha visto, Jesus te viu. Ainda que pareça que ninguém está enxergando toda essa angústia, Jesus está vendo. Jesus estava na beira do lago, ensinando e imaginando uma forma de se aproximar deles. Eu imagino Jesus olhando: será que eles não notaram isso aqui? Gente, era uma multidão que estava lá. Eles podiam ter se aproximado para ver o que estava acontecendo, mas não, eles continuaram lavando as redes, disposto a ir para casa, disposto a guardar o material de pesca. Jesus fala com você hoje. É hoje. A multidão apertava Jesus. Jesus ensinou eles um pouco e daqui a pouco ele não aguenta e vai até o barco de um deles. E a pergunta é: você me empresta o seu barquinho? E daqui para frente, quando eu falar de barquinho, é eu e você. O barquinho hoje vai ser nós. E aí Jesus chega para os pescadores e diz assim: você me empresta o seu barco? Poxa vida, uma noite frustrada.
tantos dias para Jesus pedir o barco emprestado, mas tem que ser hoje. Eu só quero guardar as redes, organizar aqui e ir embora. Aí Jesus chega para eles e diz assim: você me empresta o teu barco? Talvez os dias tenham sido corridos, a dificuldade vem batendo, a gente tem que arrumar uma estratégia de sobrevivência, tanto no financeiro, tanto no espiritual, com a família, enfim. Só que hoje Jesus está dizendo para mim e para você: você me empresta o seu barco? Talvez meio contra a vontade, ele olha e diz: pode subir, eu empresto o barquinho. Quando Jesus sobe no barco, Jesus diz outra coisa, outra frase. Ele diz assim: agora você afasta o barco um pouquinho da terra e senta que eu vou ministrar para esse povo. Às vezes é necessário nós emprestar o barco para Jesus, afastar um pouquinho das coisas da terra, das coisas daqui. Mas é necessário também sentar para ouvir e entender o que Deus quer que nós façamos. Porque senão nós ficamos caminhando sem direção, sem entender. E não é isso que Jesus quer. Hoje Jesus nos diz: você me empresta o seu barco? Eu creio que você vai emprestar, eu vou emprestar o meu. Quando eles emprestaram o barquinho e afastaram da terra, Jesus começa a ministrar. Do barco deles, Jesus ia ministrando para a multidão que estava na beira da praia, mas automaticamente eles também estavam se alimentando. A fé e a esperança começam a brotar neles também. Quando nós emprestamos o nosso barquinho para Jesus curar alguém, automaticamente nós estamos sendo curadas também. Quando nós emprestamos o nosso barco para falar do amor de Deus para alguém, automaticamente Deus está cuidando da nossa casa. Porque nós aprendemos junto. E quando eles sentam para ouvir Jesus, eu creio que a esperança nasce, o amor e o vigor nasce. E aí eles acham que Jesus vai terminar de ministrar logo e vai para casa e eles vão descansar. Aí Jesus olha para ele e diz assim: agora vocês voltam até o mar alto e lancem as suas redes. Jesus, nós já trabalhamos a noite. De manhã não é normal pescar aqui, é durante a noite. Nós já pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra, nós vamos tentar mais uma vez. E é isso que nos mantém de pé e nos mantém vivas. É através da palavra que nos anima todos os dias. É lendo a palavra que nos impulsiona a levantar mais uma vez e ir. Porque Jesus disse que se Ele venceu, nós também venceríamos. Não vai ser fácil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles vão até lá, lançam as redes e pescam tanto peixe, a ponto das redes começar a se romper, e eles têm que chamar outros barcos para dividir a vela, para ajudar a carregar. Então, o que era para ser uma noite frustrada, quando se permite que Jesus entra no barco, a situação muda. A pesca foi tão grande que foi chamada de pesca maravilhosa. Era muito. E se a preocupação era dinheiro, tinha bastante peixe para vender, não. Só que quando eles chegam até a beira da praia e olham para Jesus, eles falam: nós não somos dignos, mestre. Nós não somos dignos de estar na tua presença. Jesus disse: fiquem tranquilos, porque vocês foram chamados para ser pescadores de homens. Você está entendendo?
o trabalhar de Deus na nossa vida é para que nós venhamos entender que nós temos um chamado de ganhar homens, pescadores de almas. Jesus está preocupado com quem está aqui procurando entender mais sobre a palavra, quem está na escola bíblica, mas Jesus também está preocupado com quem está desanimado. E quem é que vai fazer o papel de ir até lá e dizer que Jesus está preocupado com o irmão, se não é eu e você que fomos chamados para ser pescadores de homens? Jesus conta comigo e com você. Só que eles largam tudo e seguem Jesus. A pesca foi grande, o milagre foi tão grande, que assim como aquela multidão que vinha seguindo Jesus das outras cidades, eles também quiseram seguir. Se tornaram amigos de Jesus, discípulos de Jesus. Eu quero entrar numa outra parte aqui, porque isso muitas vezes gera frustração. Entenderam, tinham um chamado, entenderam o que Deus tinha para a vida deles. Começaram a andar com Jesus e mais para frente, eu acho que no capítulo 8, versículo 22, nós vamos ver que outra vez eles se encontram na beira do lago. Jesus está ministrando a palavra. Agora os pescadores já são amigos de Jesus, já caminham com Jesus, andam com Jesus, são discípulos de Jesus. Jesus olha para eles após um dia de ministração, já era tardinha. Jesus olha para eles e diz: olha, nós vamos passar para o outro lado do lago. Eles entram no barco e obedecem à ordem de Jesus. Jesus estava cansado, desce até a polpa do barco e vai repousar. Eles estão seguindo viagem, a Bíblia diz que alguns barquinhos seguiam eles. Só que de repente chega uma tempestade tão grande que começa a assolar aquele barquinho. Você lembra quem é o barquinho, né? O barquinho começou a seguir Jesus. Os discípulos obedeceram Jesus. Só que a tempestade chegou agora e começa a assolar o barco, entrar para dentro do barco, os discípulos sem saber o que fazer. Os barquinhos que seguiam eles no rio retornam para a beira do mar. E os discípulos, sem saber o que fazer, continuam remando. E eu imagino que foram minutos difíceis. Porque o medo chegou. O vento chegou. E Jesus estava em silêncio porque estava dormindo. O silêncio de Jesus às vezes dá medo. Porque nós oramos e clamamos e nem sempre Ele vai vir com a resposta no outro dia. E agora eles estão no meio de uma dificuldade e Jesus em silêncio. Talvez tentando tirar a água do barco, tentando, arrumando um meio. E os barquinhos que retrocederam estão na beira da praia, olhando e pensando o que eles estão fazendo lá. Por que não retornaram? Vão morrer. Só que o barco que tem Jesus, ele é diferente. Ainda que em meio à tempestade Jesus estivesse em silêncio, eles tinham uma ordem a ser seguida, que era passar para o outro lado da mar. Às vezes a dificuldade vai chegar, e isso não é errado. Eu estou ministrando aqui hoje que é para você, para que você entenda que não é errado, não é feio, não é vergonhoso um crente passar por tempo difícil. Talvez o vento chegue, chegou no dia desse barco. Só que o barquinho que tem Jesus, ele tudo suporta. Ainda que Jesus esteja em silêncio, Ele está trabalhando na minha e na tua vida. E quando Jesus levanta, Ele levanta com solução. Quando Jesus chega, Ele chega para acalmar a tempestade. O tempo em que eles ficaram no vento, na tempestade, nós vamos perceber que foi para que os barquinhos que estavam do outro lado
entendesse o tamanho e a grandeza de alguém que estava naquele barco. Às vezes a minha e a tua dificuldade está servindo de exemplo para ganhar o vizinho do lado. Às vezes lá no local de trabalho, eles estão percebendo que você está caminhando com dificuldade, que está difícil, mas que as tuas forças vêm do Senhor. Que o teu barquinho, que você é uma pessoa diferente. E isso, sabe o que acontece? Gera desejo de conhecer esse Deus que nós servimos. Eu venho aqui hoje te dizer, não te preocupa com o tamanho do vento. Porque algum deles teve a ideia. A tempestade estava grande, o medo estava grande. Ele desceu até embaixo e chamou a atenção de Jesus. Quando a dificuldade for grande, chame a atenção de Jesus. Quando o medo for grande, chame a atenção de Jesus. Irmã Débora, como? Adorando, clamando, intercedendo. Tenha intimidade com Jesus. Um deles chega até lá e diz assim: não te importa, mestre, que perecemos? Jesus de imediato se levanta e dá uma ordem ao vento que aquece. A tempestade logo para. O pessoal que retrocedeu agora fica apavorado. Como assim? Eles não morreram? Não. Jesus estava no barco. Deu tudo certo. Parecia que já ia afundar, mas Jesus se levantou. Aleluia. Parecia que ia naufragar, mas Jesus se levantou. Parecia que eu não tinha mais forças, irmã Débora, mas um dia Jesus se levantou. Sabe que eu já passei um tempo na vida, bem no início da conversão, que o Denison ia trabalhar e eu virava de lado assim, dobrava de joelhos na cama e eu chorava. Perto do meio-dia eu fazia o almoço, ele chegava como se nada tivesse acontecido, e ele saía, eu ia para o mesmo lugar chorar. E ali eu estava chamando a atenção de Deus, porque aqui dentro doía muito. E Deus foi transformando e fazendo coisas sobrenaturais. Que essa semana, olhando pela janela da minha casa, eu disse pro Denison: tu acredita nisso? Tu consegue acreditar no que a gente está vivendo? Porque é tempo difícil, mas viver o sobrenatural de Deus é muito bom. Sentir a presença de Deus no barco é muito bom. Talvez tenha a incerteza do que vai ser o dia de amanhã, mas saber que Jesus está no barco já é muito bom. E assim nós vamos adquirindo história, experiência. Sabe que quando nós fomos nos mudar, eu disse: nossa, cada pedacinho dessa casa tem uma história. Tem uma lágrima, tem um joelho dobrado. E a gente aprendeu tanto lá. E eu ministro para alguém hoje que talvez está pensando em desistir, lavar rede. Irmã Débora, mas lá um dia eu estava desanimada e Jesus me chamou. E eu vim e segui o evangelho, só que agora o vento chegou e está demais para mim. E Jesus está no teu barquinho. Você vai suportar. E quando ele levantar, além de acalmar a tempestade, todos aqueles que estão te olhando e dizendo que você vai naufragar, vão sentir o desejo de conhecer esse Deus que você serve. Esse vento não é para você morrer. Essa tempestade não é para você morrer. Vidas vão ser salvas através da tua vida. Pare de olhar as adversidades,
às vezes a pedra no meio do caminho, como algo sobrenatural que já vai morrer, que já vai acabar. Às vezes nós temos isso. Jesus está dizendo que vai te usar. Os tempos são difíceis. E talvez Deus vai nos usar de maneiras difíceis também. Mas vai nos dar vitória. E através dessa dificuldade, você vai ter vitória. Vai ser mais forte. E alguém vai se converter. Eu creio. Você crê? Eu te convido a te colocar de pé. E eu sei que aqui no nosso meio, e também alguém que está em casa, está cansadinho, está guardando os talentos, está disposto a guardar, seguir outro rumo, tentar de outra forma. Jesus me traz aqui hoje para te dizer: continua clamando e chamando a atenção de Deus em adoração. Enquanto você vai dando glória, Deus vai te dando vitória. Enquanto você vai clamando, Deus vai pelejando. Nós não vivemos só esse mundo material, essas coisas que a gente enxerga. Existe um mundo espiritual. E enquanto nós estamos aqui, Deus está pelejando pela nossa causa. Eu vou orar por você primeiro, que estava quase desistindo. Para você que quer vir para Jesus, que já está notando a luta da irmã aí, mas sabe que ela está vencendo porque Jesus está com ela. Eu quero que você acene dizendo que quer aceitar Jesus. Se tem alguém na live, escreve aí: eu quero aceitar Jesus. Se está retornando, diz: eu retorno para Jesus. Nós vamos orar por você. E depois nós vamos levantar um clamor em especial, para que Deus nos use para ganhar homens, para que Deus nos use para ser pescador de homens. E que amanhã, que na próxima quarta, venha ter mais mulheres com desejo de conhecer esse Deus que você serve. Levante as mãos e vamos orar. Senhor, primeiramente nós te agradecemos por este momento de adoração. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero orar em especial neste momento pela minha irmã, pelo meu irmão que está talvez em casa e estava disposto a largar a rede. Talvez alguém que estava e chegou aqui desanimado, sem saber de que forma e por onde andar. Eu te peço hoje, Senhor, nós chamamos a tua atenção e te pedimos: não deixa que o meu irmão e a minha irmã pereça, mas que o Senhor levante, Senhor, com a tua autoridade e repreenda esse vento na vida dela e ajude a suportar um pouquinho mais. Senhor, eu também oro por aqueles que estão aceitando Jesus neste momento. Dê força, dê graça e ousadia para vir nos próximos cultos. E também peço, Senhor, por essas mulheres que aqui estão, que venham ser mulheres fortes e tementes a Deus, mulheres de exemplo por onde passar, e que por onde nós passarmos, o brilho do teu Espírito Santo nos acompanhe, a tua presença nos acompanhe, a ponto de dar desejo em alguém de estar aqui no próximo culto. Senhor, eu profetizo 50% do culto da Winner cheio de mulheres sedentas por ti, Senhor. Nós te adoramos e engrandecemos o teu santo nome e te agradecemos até mesmo pelas lutas, porque nós aprendemos com elas, Senhor. Muito obrigado.